Olá, queridos amigos, eu sou Leila Cordeiro e este é o News for Life, que está começando agora, 9 de novembro de 2020. Foi sem dúvida um fim de semana bem movimentado para quem mora na Flórida, mais ainda por causa da chegada da tempestade Eta, que atingiu o estado em cheio. Choveu e ventou forte sem parar e em alguns lugares chegou a faltar luz. Milhares de pessoas continuam sem energia em Miami. Hoje ainda estamos com um tempo bem instável, chovendo e ventando, e a grande preocupação são as enchentes em diversas regiões do sul da Flórida. Tanto que as aulas presenciais foram suspensas hoje em escolas e universidades. A meteorologia informou que o tempo só vai melhorar mesmo na quarta-feira que vem. Até lá, chuva e vento. Mas o grande acontecimento do fim de semana foi, sem dúvida, os mais de 270 votos alcançados por Biden, que fizeram com que ele e Kamala Harris fossem proclamados presidente e vice-presidente, respectivamente, o que foi contestado por Donald Trump, que a partir de hoje está entrando na justiça para provar que houve fraude na eleição. Donald Trump ainda não aceitou publicamente que perdeu a eleição presidencial de 2020 e os republicanos estão divididos sobre como proceder. O genro de Trump, Jared Kushner, e a primeira-dama Melania Trump estão aconselhando-o a aceitar a vitória de Biden, disseram fontes da Casa Branca à CNN. Mas seus dois filhos adultos, Donald Jr. e Eric, estão pedindo aos aliados que prossigam na luta. Sem nenhuma prova de suas afirmações, a campanha de Trump está planejando uma blitz de mensagens e empurrando desafios legais destinados a lançar dúvidas sobre os resultados e a atrasar sua certificação. Enquanto isso, muitos republicanos no Congresso permaneceram em silêncio ou pediram a Trump para não ceder. O ex-presidente George Bush e o senador Mitt Romney, ambos republicanos, foram exceções. Eles estão entre os que parabenizaram Biden e a vice-presidente eleita Kamala Harris pela vitória. Enquanto o presidente Trump luta desesperadamente pela reeleição, Joe Biden já tem grandes planos para seu primeiro dia no cargo. O democrata planeja emitir uma série de ordens executivas para desfazer muitas das políticas que Donald Trump colocou em prática. Sua equipe de transição definiu o Covid-19, recuperação econômica, igualdade racial e mudança climática como prioridades. O primeiro foco de Biden provavelmente será a pandemia, com sua equipe apenas anunciando às pessoas que farão parte do seu conselho consultivo sobre o coronavírus. Ele também disse anteriormente que voltaria a aderir ao Acordo Climático de Paris e também à Organização Mundial da Saúde em seu primeiro dia. Mas, apesar das promessas de Biden de uma agenda ousada, os democratas temem que seu governo só seja capaz de ir até onde o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, permitir.
Embora grande parte do país tenha se concentrado nas eleições de 2020 nos últimos dias, a pandemia do coronavírus se alastrou. Os Estados Unidos registraram 105.927 novos casos de coronavírus no domingo, o quinto dia consecutivo em que os casos ultrapassaram 100 mil. Quase todos os Estados Unidos estão vendo o aumento das infecções, com infectologistas alertando que o país está caminhando para o pior desta pandemia. Os Estados Unidos não estão sozinhos em bater novos recordes assustadores. Mais de 50 milhões de casos de coronavírus foram relatados em todo o mundo, tendo o Reino Unido, França, Rússia e Japão entre os países onde os casos estão aumentando. Pfizer disse nesta segunda-feira que sua vacina experimental foi mais de 90% eficaz na prevenção do Covid-19, com base em dados iniciais de um importante estudo, uma grande vitória na luta contra uma pandemia que já matou mais de 1 milhão de pessoas e deixou reviradas a economia mundial e a vida diária da humanidade. A Pfizer e a parceira alemã BioNTech são os primeiros fabricantes de medicamentos a apresentar dados bem-sucedidos de um ensaio clínico em larga escala de uma vacina contra o coronavírus. As empresas disseram que até agora não encontraram nenhuma preocupação séria com a segurança e esperam buscar autorização para uso de emergência nos Estados Unidos ainda este mês. Se autorizado, o número de doses da vacina será inicialmente limitado. Muitas questões também permanecem, incluindo por quanto tempo a vacina vai fornecer proteção. No entanto, a notícia dá esperança de que outras vacinas em desenvolvimento contra o novo coronavírus também possam ser eficazes. Quem nos Estados Unidos não conhece Alex Trebek, o genial apresentador do Jeopardy, à frente de um dos programas mais populares americanos por 5 décadas. Ele morreu no domingo aos 80 anos, deixando órfãos milhões de fãs. O lendário apresentador do game show é o mais recente ícone a morrer este ano após uma batalha contra o câncer de pâncreas, seguindo John Lewis e Ruth Bader Ginsburg. A causa de sua morte não foi anunciada imediatamente. Trebek deixou mulher e 3 filhos. Apesar de estar doente, lutou contra o câncer por 1 ano e meio e continuou seu trabalho no programa de perguntas e respostas de sucesso, proporcionando diversão para muitos em um ano marcado pela instabilidade. O produtor executivo do programa disse que Trebek continuou porque realmente acreditava na importância do Jeopardy e amava o programa. Mas, segundo ainda seu produtor, Jeopardy continuará a ser transmitido com episódios gravados por Trebek até 25 de dezembro. Segundo os produtores, não há intenção de depois continuar o show com um novo apresentador, pois não seria tarefa nada fácil encontrar alguém com o carisma e a experiência de Trebek, que ficou 50 anos no ar à frente do Jeopardy. Uma vida, né, gente? Voltando com informações sobre a tempestade Eta, uma chuva intensa despencou na manhã desta segunda-feira sobre o condado de Miami-Dade, causando inundações em algumas áreas, incluindo o centro de Miami, Hialeah, Opa-locka, Miami Lakes, onde as ruas ficaram intransitáveis com a água quase chegando aos joelhos das pessoas e a metade dos veículos. Caminhões de reboque foram vistos entrando e saindo da área, removendo carros que tinham enguiçado, ilhados, em meio a grande quantidade de água. As equipes estão trabalhando para bombear essa água toda, mas mesmo com o projeto de 400 milhões do condado para instalar novas bombas, o sistema ficou sobrecarregado nesta segunda-feira. No condado de Broward, a situação não foi diferente. A água invadiu residências e a garagem de prédios, deixando os carros quase submersos. Depois de fazer todos esses estragos e ainda continuar causando muita chuva e vento na Flórida, o Eta agora está se dirigindo para o Golfo do México, sem dúvida a região alvo de quase todos os furacões dessa temporada. E o News for Life vai ficando por aqui, lembrando a você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e dê o seu like. Sua participação é muito importante. Muito obrigada e até amanhã.